lugar para fazer o de melhor junto com a sua família. Igreja Assembleia de Deus, Oicós, o Ministério da Família. Eu sei que Deus está nesse lugar, amém? Vamos receber o homem de Deus aqui, estará trazendo uma palavra rema sobre a sua vida, amém? As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Está feliz de estar na casa do Senhor, amém? Dá maior. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Com as palmas. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem a última estrofe. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. Glória e aleluia. Igreja assim, ó. Glória, glória, aleluia. Oh, icalabassúria labá. Aleluia, glória, glória, glória ao nome do Senhor. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Dá aplauso ao Senhor. Meu irmão, Jesus é o vencedor. Temos aqui visitando aqui um rapaz amigo ali do nosso querido Charles, né? Como é que é o nome do irmão? Udi. Olha aí que maravilha. Udi, é bom que é fácil decorar. Udi, amém? Dá um aplauso pela vida do Udi. Que Deus abençoe. Esteja à vontade para adorar ao nome do Senhor conosco. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. A pergunta que não quer calar: o que está dentro do teu coração? Esse é o tema da mensagem. O que está dentro do teu coração? O que será que está lá dentro? Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém?
Querido, Jesus não veio trazer o evangelho fácil, não. O evangelho de Cristo não é fácil. Eu queria até que fosse, porque seria tão tranquilo, né? Era só entrar na igreja, aceitar Jesus e amém, estava tudo certo. Mas servir a Cristo é muito mais do que isso. Servir a Cristo é você andar num caminho estreito e apertado. Muitas vezes servir a Cristo é você vir para a igreja quebrado por dentro. Quem sabe carregando no coração tantas coisas durante a semana, durante esse mês. E você vir para a casa de Deus com o coração apertado, para adorar a Deus. E você sabe que você precisa melhorar em muitas coisas. Mas você está aqui porque você sabe que aqui Deus tem uma bênção derramada sobre a tua vida. Quantos creem que Jesus está aqui nesta noite? Jesus está aqui neste lugar. E Jesus sempre se preocupou com o nosso coração, com aquilo que está dentro do coração do homem. Eu estava pensando sobre essa mensagem e eu cheguei a pensar: será que o nosso coração tem sido bom? Será que os pensamentos da nossa mente têm sido pensamentos bons? Será que nós somos parecidos com Cristo? Será que você se parece com Cristo? Será que eu me pareço com Cristo? Porque o nome cristão nada mais é do que parecido com Cristo, ou pequenos cristos. Nós dizemos que somos cristãos, mas será que nós nos parecemos com Ele? Pergunta para o seu irmão que está do teu lado aí se ele se parece com Cristo. Sabe quantas pessoas dentro da igreja têm pensamentos maus? Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão confusas, estão inconstantes, estão iradas, estão com uma visão pessimista, estão cheias de depressão, de mágoas, de inveja, de maldades, e estão dentro da igreja. Passam 10, 15, 20 anos e não conseguem alcançar a transformação do seu coração. Eu fico pensando como será triste naquele grande dia em que estaremos diante do Senhor, e o Deus que sonda o coração, que vê aquilo que está dentro da nossa alma, Ele vai com os olhos de chama de fogo examinar o teu coração, examinar você, examinar as tuas atitudes, e Ele vai saber realmente, porque Ele sabe o que se passou dentro do teu coração, e o que você tem preparado para o Senhor no teu coração. Não adianta nada, meu irmão, nós irmos para a igreja, adorarmos ao Senhor e sermos reprovados pelo Senhor. Aqui Jesus estava falando para os fariseus. Os fariseus eram religiosos, diga comigo, religiosos. Eles iam à igreja, eles jejuavam no mínimo 2 vezes por semana, eles davam o dízimo, eles estavam orando, faziam orações algumas vezes por dia. Os fariseus tentavam observar a lei e guardar a lei, mas o que me chama a atenção é que Jesus chama ele de 2 nomes aqui. No texto eu posso ler 2 nomes aqui. O primeiro nome significa hipócrita, fala comigo, hipócrita. E o segundo nome, a segunda frase desse texto é sepulcro caiado. Imagine, né? Nós geralmente imaginamos Jesus com aquela voz bem tranquilinha, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão bom Jesus assim, né? Um Jesus que diz assim para você: eu amo você, eu dei minha vida por você. É tão bom Jesus assim. Só que Jesus, quando estava nesta terra, Ele trouxe ao homem, trouxe às pessoas que conviviam com Ele uma real necessidade de mudança, de transformação, uma real necessidade de ter um novo nascimento nele, começar uma nova vida nele, deixar, como Paulo escreveu, as coisas que estão para trás e começar a andar para o novo em Deus. Meu irmão, eu não quero que você tenha uma vida raquítica espiritual, não.
A Assembleia de Deus Oicós, eu como pastor, e aqui os pastores que aqui estão comigo, os obreiros dessa igreja, nós não queremos, não desejamos em nosso coração que você viva uma vida de aparências. Não, nós queremos que você sinta a presença do Altíssimo queimando no teu coração todo dia. Nós queremos que você seja impactado com a palavra que nós pregamos aqui todos os domingos, quartas e sábados, e que esta palavra venha mudar o teu coração. E a pergunta é: como é que está o teu coração? De verdade. Por fora tem muita gente bonita, que eu olho aqui da frente, todo mundo bonito, todo mundo com cabelo escovado, terno bonito, bem apresentado, alguns barbeados, outros com a barba mais ou menos, né? Mas estão aí. Como diz, o importante é ter saúde. Mas na verdade, todos nós que aqui estamos, viemos para adorar a Deus, e por fora nós estamos tão bem. Por fora nós estamos até com um sorriso nos lábios, nós cantamos, nós adoramos a Deus, mas a pergunta que não quer calar: como é que está o nosso coração? Como é que está? Como é que está você hoje? Como que você saiu da tua casa hoje? Como tem sido a tua semana? Como tem sido os teus dias? Quais inquietações têm andado e entrado no teu coração? Como que Deus te encontra hoje aqui neste lugar? Sabe, você tem que adorar a Deus como se estivesse com a cara descoberta, para que no teu rosto a glória de Deus se manifeste na tua vida e no teu coração. Deus conhece o nosso coração. Eu comecei a estudar sobre sepulcro caiado. O que Jesus estava dizendo? Na época de Jesus, as pessoas morriam, os profetas morriam, e eles enterravam aquelas pessoas e botavam sobre o túmulo uma pedra. Diga comigo, uma pedra. E ali na pedra eles colocavam um cal sobre a pedra. Alguém que não sabe o que é cal? Cal é tipo uma tinta branca. E ali aquele cal, ele tinha dois propósitos. O primeiro propósito era que se alguém tocasse no sepulcro daquela pessoa, segundo a lei judaica, ela era declarada imunda, porque ela tocou no morto, tocou no sepulcro. E ela não poderia fazer algumas coisas dentro dos rituais judaicos. Ela tinha que se separar, se purificar e se lavar. Então se você fosse lá e tocasse no sepulcro ou no esquife de alguém que morreu, você era declarado impuro. É por isso que quando Jesus viu lá em Naim aquela multidão, e quando a mãe estava na frente chorando pelo seu filho que havia morrido, a Bíblia diz que as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam tristes. Aquela mãe com o coração partido, seu filho estava ali, o único filho que ela tinha, e ela estava enterrando aquele filho. Jesus vem duas multidões, uma de encontro com a outra. Uma multidão vinha choro, uma multidão vinha dor, uma multidão vinha pesar e lamento, mas na outra multidão vinha Jesus com os seus discípulos. Eu acredito que aonde Jesus estava, acontecia milagres, acontecia cura, acontecia adoração ao Deus Todo-Poderoso. E eu fico imaginando na porta da cidade chamada Naim, aquelas duas multidões se encontram. Jesus chega para aquela mulher e faz uma pergunta: por que choras, mulher? Aquela mulher estava chorando porque o seu único filho havia morrido ali. E Jesus toca naquele esquife, toca no caixão. Quando ele toca naquele caixão, aquele caixão tinha um morto ali dentro. Ele era para ficar separado, se apresentar ao sumo sacerdote. Por quê? Porque ele era um homem santo, ele tinha tocado no caixão, ele precisava passar por um processo da purificação. Mas quando ele toca naquele caixão, na mesma hora, ele bate no caixão e aquele garoto volta à vida. Aleluia. Ele não precisava mais, porque ele era 100% santo, santo, santo. E aonde Jesus toca, até aquilo que está morto volta à vida. Alabassúria. Quem sabe você esteja assim nesta noite. Quem sabe você esteja sentindo-se morto, vazio, sem esperança. Parece que você olha assim, e você olha para dentro de você e não consegue ver uma solução para aquilo que você está vivendo. Eu quero dizer para você: a solução é Jesus, o caminho é Jesus, a esperança é Jesus. Aleluia. Ele tem o poder para mudar a tua vida nesta noite. E aqui eu não falo de vida financeira, aqui eu estou falando de vida espiritual, porque quando você recebe Jesus na tua vida espiritual, as bênçãos começam a seguir a tua vida, e você é abençoado, porque aquele que é o abençoador começa a habitar no teu coração. Meu irmão, os fariseus eram religiosos. Fala comigo, religiosos. O cal, ele tinha também outra função, ele era desinfetante.
Até hoje, quem vai no cemitério sabe que em alguns túmulos é pintado de cal, para que o odor, os gases que saiam no processo da morte não saiam para fora. Só que o interessante é que o cal não tem o poder de purificar totalmente aquele ambiente, porque o cal, ao mesmo tempo que ele marca, rapidamente ele desaparece. Quem já pintou alguma coisa de cal aqui? Quando eu era marinheiro, eu pintava o parapeito assim esqueci o nome agora da rua, o meio-fio da rua de cal. Aquelas ruas compridas, e eu lá pintando aquele meio-fio de cal. Quando a gente chegava no final da praia, que era 4 quilômetros, 10 dias depois, passava o sargento e dizia: vai voltar para o início, porque já está desbotando já o cal. O cal, ele deixa uma marca passageira. O cal não consegue realmente purificar totalmente, porque ele assim, no mesmo tempo que ele mancha, ele desaparece rapidamente. Assim também é o nosso coração, quando nós colocamos um pouquinho de cal para tentar maquiar aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: ei, não adianta você parecer alguma coisa por fora, não adianta você esconder os seus pecados, não adianta você esconder quem realmente vocês são, porque eu sou um Deus que vejo o que está dentro de você, eu enxergo dentro de você. Olha, eu tenho uma boa nova para você que é cristão, que está aqui nesta noite, você que está ouvindo pela live, você que crê no Senhor Jesus, sabe? Hoje nós não precisamos colocar mais cal sobre o nosso coração, porque o cal é transitório, o cal é finito, o cal não é perfeito, o cal não é completo. Mas quando você asperge o sangue do Senhor Jesus Cristo no teu coração, e quando esse sangue, aleluia, precioso, é derramado sobre a tua vida, ele te purifica de todo o pecado, e não importa como está o teu coração, há poder nele para purificar você nesta noite, há poder nele para lavar o teu coração nesta noite de toda a imperfeição que você está. Essa é a graça de Jesus, fala glória a Deus. Quantas pessoas se escondem numa leve camada de cal? Eu anotei algumas coisas. Quantas pessoas são como os fariseus, cheia de hipocrisias? Eu anotei e pesquisei sobre hipocrisia. O primeiro sintoma da hipocrisia é afetação. Diga comigo, afetação. É quando nós negamos sempre o nosso erro. Nós nunca conseguimos admitir que erramos. É difícil admitir que erra, ou é fácil? Será que é fácil nós chegarmos e dizermos assim: eu errei? É fácil, Júlio? É fácil admitir que você errou, Valmir? É difícil. Só que a pessoa que geralmente ela não consegue admitir o seu erro, muitas vezes ela não erra, mas ela cobra o erro do seu irmão. Jesus fala para os fariseus assim: ai de vós, fariseus, que colocam uma trave, ou olham e reparam na trave do olho do seu irmão, e não conseguem enxergar o cisco que está no seu olho. Foi isso que Jesus falou? O contrário. Jesus falou: quero que vocês estão acordados. Ai de vós que repara no cisco do olho do seu irmão e não olha para a trave que está no seu olho. Geralmente, a pessoa que está exercendo a hipocrisia, ela é assim. Aqui no Oikos, durante esses 10 anos de Oikos, muitas pessoas entraram por essas portas, ainda em processo de transformação, com roupas, com atitudes, fumando, bebendo, fazendo coisas assim, às vezes se metendo em coisas até que não agradam a Deus. E de repente, eu me lembro que alguém chegou para mim uma certa vez e disse assim: pastor, aquela pessoa, pastor, ela tem que ter uma vida diferente. Começou a querer acusar a pessoa. E eu disse para ela assim: como é que você entrou aqui? Você entrou melhor que ela? Não. E por que você está apontando para ela? Por que você não tem a mesma misericórdia que eu tive contigo, que a igreja teve contigo? Por ela, porque nós somos assim, nós gostamos de julgar o nosso irmão, mas nós não podemos julgar o nosso irmão, porque da maneira que nós julgarmos o nosso irmão, nós seremos julgados. Então nesta noite, Deus condenou os fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles olhavam para o irmão, para os defeitos, para os problemas, para as situações que eles viviam, e eles se esqueciam de olhar para dentro de si mesmo. Como é que você está hoje? Como é que está o teu coração hoje? Será que nós somos assim hoje?
Nós vamos para a igreja, olhamos para o irmão que está do nosso lado, olhamos a maneira que ele se veste, até a maneira que ele se comporta, gostamos de tacar pedras nas pessoas, mas como está o nosso coração para olhar para dentro de nós mesmos e nos enxergarmos como realmente somos diante de Deus? Eu oro para que esta palavra produza na Assembleia de Deus Oicós um coração contrito, um coração que reconhece que sem a graça de Deus na sua vida e sem a misericórdia de Deus sobre você, você não é nada, você não pode nada, você não consegue fazer nada, porque o que você é o espelho do que Cristo é na tua vida. Sabe, às vezes naqueles grupos que eu tenho, que eu mando os áudios todos os dias, certa vez uma pessoa falou para mim: pastor, o senhor é uma bênção, o senhor é um homem de Deus. Começou a querer me enaltecer. Eu falei: não, meu irmão, não sou nada não, porque o que você vê é Cristo em mim. Porque o Moisés sem Cristo é perdido, o Moisés sem Cristo é pecador, o Moisés sem Cristo tinha uma dívida imensa com o Criador que não poderia ser paga. O Moisés sem Cristo estava caminhando para o inferno. O Moisés sem Cristo fazia tudo que não agradava a Deus. Mas o Moisés com Cristo, aleluia, aleluia, faz a diferença, porque é Cristo que está na minha vida e atuando através de mim. Não sou eu, mas é Cristo através de mim, aleluia. Sabe, você está aqui porque Cristo está em você. Você está aqui porque o Senhor está habitando na tua vida. Nós temos que aprender, meu irmão, e os fariseus são assim, eles têm esse pensamento, afetação. Eles fingiam a verdade, sabe? Eles iam para os primeiros lugares da sinagoga, se levantavam, davam esmolas na frente de todos para quererem mostrar as suas obras. Os fariseus gostavam de aparecer. Muitas vezes na igreja tem pessoas que se esquecem de que o pastor não vai receber um galardão maior do que você que está aí na portaria, você que limpou a igreja, você que está tocando. Não, cada um vai receber conforme aquilo que foi confiado. Se eu servir a Deus como pastor e eu for fiel no ministério que Deus me chamou, eu vou receber o meu galardão X. Se você que de repente foi chamado para ajudar na recepção, ajudar aqui na limpeza da igreja, ajudar nas atividades seculares da igreja, você vai receber o mesmo X. Eu não irei receber o que eu penso assim, eu vou receber conforme o meu coração, conforme aquilo que eu faço e aquilo que eu desprendo de mim para Deus. E você vai receber conforme aquilo que você doa para o Senhor. Mas uma coisa é certa: se nós fizermos pouco, fizermos muito, não interessa, nós temos que fazer o nosso melhor para o Senhor, e não devemos querer ser reconhecidos pelos homens. Tem pessoas que gostam de ser reconhecidas. Tem pessoas que querem os primeiros lugares. Se não for para eu pregar, então não serve, eu não vou no culto. Se não for para eu ser tal coisa, não dá. Se não for para eu ser consagrado a tal cargo, não dá. Eu passei 13 anos numa igreja como cooperador, e eu via pessoas que aos meus olhos pareciam que sabiam menos do que eu, que faziam menos do que eu, e elas iam consagradas ao diaconato, elas iam consagradas ao presbitério, e eu continuava fazendo. Era maestro do coral, maestro da orquestra, superintendente da escola dominical, e continuava trabalhando. E fui fazendo, e fui trabalhando, e fui fazendo, e dando para Deus o meu melhor. E certa vez um diácono chegou para mim e falou: rapaz, mas eu não entendo, você era para ser diácono, e você é cooperador, e o pastor levou tal pessoa a diácono, não levou você. E eu me lembrei de João Batista, aleluia, quando disseram assim: apareceu um aí que está batizando, e está fazendo obras maiores do que você. E ele disse: importa que ele cresça, aleluia, e eu diminua. Meu irmão, se você tem um coração de adorador verdadeiro, você tem que entender que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior tem que se humilhar, aleluia, porque ele não está subindo, ele está descendo. Se você está no reino de Deus, você tem que se esvaziar da tua vaidade, do teu eu, daquilo que você é, e dar glória e honra àquele que merece, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Os fariseus gostavam dos primeiros lugares. Nós temos que tomar muito cuidado, porque sepulcro, e aqui eu vou falar de sepulcro, muitas pessoas estão vivendo sepulcros caiados. Diga comigo: sepulcro caiado.
O primeiro sepulcro caiado que eu vou dizer são nas relações interpessoais. Na relação que eu tenho com o meu próximo, diga comigo, com o meu próximo. Horizontal, aquilo que está próximo a você. Será que é fácil se relacionar com o nosso próximo? Será que é fácil me relacionar com pessoas da minha casa, da minha família? Será que é fácil me relacionar com irmãos aqui da igreja, com irmãs? Será que é fácil isso? Só que muitas pessoas não veem que estão morrendo espiritualmente, porque por fora parece que elas estão bem, mas dentro do coração elas nutrem sentimentos que não agradam a Deus. Eu anotei sobre isso alguma coisa. Sentimentos mal resolvidos, conflitos mal solucionados, e nós pensamos assim: o tempo vai passar isso aí. Vamos deixar o tempo passar, pastor? Vamos deixar as situações passar para que isso passe. Tem momento que nós temos que sentar e conversar e nos acertarmos. Tem momento que nós temos que nos acertarmos com o nosso próximo. Jesus disse assim: se você for deixar uma oferta no altar e você tiver algo contra o teu irmão, vai, se reconcilia com ele e depois deixa a tua oferta. Pastor, e se ele não quiser se relacionar? Aí é problema dele. Porque a Bíblia diz que se o teu irmão te procurar e quiser se relacionar contigo, e eu falo aqui de igreja, você como cristão, você tem que se assentar com ele e falar com ele, tratar aquele assunto, orar e colocar nas mãos do Senhor. Quantas pessoas já estão mortas e não sabem que estão mortas, porque elas são sepulcros caiados, porque elas deixam que esse relacionamento interpessoal afaste ela da comunhão com Deus. Aí as suas orações não são respondidas, a bênção de Deus não anda sobre a tua vida, porque você está quebrado diante de Deus. Mas nessa noite, você que tem um problema com seu irmão, quem sabe aqui da igreja, com alguém, se depender de você, como Paulo escrevendo numa das suas cartas diz: se depender de vós, tenhais paz com todos. Coloca esse problema nas mãos do Senhor, aleluia. Entrega esse problema na mão do Senhor e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Sepulcro caiado, diga comigo, sepulcro enfeitado. Interessante que o filho pródigo, ele gasta tudo que tem, volta para a casa do pai, e o mais velho começa a ficar enciumado, porque o pai deu uma festa para o mais novo. Aí o pai resolve logo o problema, situações mais resolvidas. Ele poderia não tocar assunto nenhum, mas ele fala: filho, tudo que eu tenho é teu. O que ele está dizendo para o filho mais velho? Que a herança não vai voltar para o mais novo. A herança só pertencia ao mais velho. O mais novo já teve a sua herança e gastou. Ele vai ter que recomeçar de novo, aleluia, porque a herança pertencia ao mais velho. Quando Jacó se afasta de Esaú, e ali ele volta no vale de Jaboque, e ele luta com aquele anjo, e ele volta e manda os mensageiros na frente. A Bíblia diz que quando ele encontra o seu irmão, ele beija, prostrado aos seus pés, pede perdão, e ele diz: eu errei contra você. E ali eles se acertam. Por quê? Porque nós temos que entender que se nós não nos consertarmos com o nosso irmão, se nós não se consertarmos com o nosso próximo, se nós deixarmos que isso aconteça e entre no nosso coração, nós poderemos viver e poderemos ser sepulcros caiados como eram os fariseus. E nós temos que fazer de tudo para que nós morramos e o Senhor viva através de nós. E para morrer, faça de tudo para você ter paz com aquele que está do teu lado no caminho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vai chegar um momento que essa pessoa não vai mais andar contigo no caminho, e ela vai partir. E se você fez de tudo para ter paz com ele, você está com a consciência tranquila diante do Senhor. Me lembro que eu fiz um sepultamento na cidade de Manaus, e um filho, o pai estava com Alzheimer, e o filho não queria cuidar do pai. O filho não dava muita atenção para o pai, e somente 2 filhos cuidavam do pai. Aquele terceiro filho não queria, e ele dizia: eu não vou cuidar do meu pai não, tem lá o outro lá e outro que cuida. E o pai ficou internado no hospital adventista, muito mal, muito doente, e aí os filhos tinham que revezar cuidando do pai. Mas aquele filho disse: eu tenho minha família, eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos, eu não posso cuidar do meu pai. E eu não sabia disso. E me convidaram para fazer o sepultamento daquele senhor que morreu. E eu fui.
E no meio do cemitério, no meio ali do culto fúnebre, Deus me revelou. Eu falei assim: não adianta você agora chorar sobre o túmulo do teu pai. Se você teve toda a oportunidade de cuidar dele em vida e agora você vem aqui e chora e diz que amava ele, quem ama, cuida. Rapaz, eu escutei um grito no meio do cemitério: pai, não, pai! O garoto se jogou no chão assim, começou a chorar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Imagina o climão que deu. O climão que deu ali. E o triste, irmãos, que o pai morreu e aquele jovem ficou com um sentimento no coração de culpa. Por quê? Porque ele estava vivo, ele poderia mudar aquilo, mas sentimentos mal resolvidos fazem com que nós andemos como sepulcros caiados. Está bonito por fora, está bonito por fora. Pastor, mas o que está faltando para eu ser abençoado? Será que o que, pastor? Quem sabe precisa você quebrar isso hoje, nesta noite. Quem sabe você precisa se humilhar nisso nessa noite. Quem sabe você precisa confessar isso nessa noite e começar uma nova vida com Cristo Jesus. Sepulcro caiados através de pecados. O salário do pecado é a morte. Pessoas que pecam, pessoas que erram, pessoas que não confessam o pecado. Eu fui pastor no Amazonas. Eu gosto de contar muita história de Manaus. Por quê? Porque foi uma experiência interessante. Tinha pessoas que pecavam e elas se autodisciplinavam, elas mesmas. Eu vou sumir da igreja aí uns 6 meses. Eu pequei. Depois eu volto do pastor que estava meio desanimadinho, porque eu não confesso o pecado que eu fiz. E aí ela vinha. Eu perguntava: meu irmão, cadê você? Mandei visita. Ah, pastor, me dava um desânimo. Aí depois, lá na frente, eu descobria que aquela pessoa tinha adulterado, que aquela pessoa tinha até roubado, no caso de um rapaz que roubou uma farmácia, e nós descobríamos coisas terríveis, e aí eu pensava: meu Deus, essa pessoa não confessou o pecado. Pastor, mas por que tem que confessar? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Não é confessar como na igreja católica, que eu sou um padre, que eu vou ouvir você e vou te absolver. Não, eu não tenho poder para nada, eu não posso absolver o teu pecado. Mas quando você chega diante de um pastor, diante da igreja que você congrega e diz: pastor, eu pequei, eu errei, pastor, eu me arrependi pelo que eu fiz, eu cometi alguns deslizes, eu quero que o Senhor ore por mim, eu confessei a Deus, aquele que me viu, mas eu quero que a igreja saiba que eu pequei. Hoje em dia não se pode falar mais em disciplina, não se pode falar mais em repreensão, não se pode mais falar em pecado, porque tudo é processo, tudo é errado. Mas uma coisa é certa, meu irmão: se Jesus voltar e você estiver praticando o pecado, você poderá ir para o inferno, não ser salvo, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte, mas nessa noite tem um aqui que gera a vida, que é Cristo Jesus. E se você hoje nessa noite não quiser ser um sepulcro caiado, mas quiser ser transformado pelo Senhor, Deus irá mudar a nossa vida nesta noite. Meu irmão, sepulcros que auto se justificam, pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não vou mudar, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. É aquele crente que não consegue mudar, ele acha que ele não vai mudar. Pastor, mas meu jeito é assim, meu temperamento é assim. Eu sempre fui assim, meu irmão. Quando você começa a seguir a Cristo, a Bíblia diz que nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é o poder dessa palavra? É transformar você, aleluia, de um sepulcro caiado em uma bênção onde tem vida e vida em abundância. Deus quer usar a tua casa, Deus quer usar o teu ministério, Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Deus tem pressa em usar você, mas muitas vezes Ele precisa de conserto para que Ele venha trabalhar na nossa vida. Diga comigo: sepulcro caiado. Relação horizontal. Agora comigo, diga assim: relação comigo mesmo. Às vezes nós somos sepulcros dentro de nós mesmos. Hoje um dos maiores problemas que tem é a solidão. As pessoas se sentem só. Dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de pessoas, elas se sentem só. Dentro do coração ela está se sentindo abandonada. Parece que ninguém me vê, parece que ninguém me olha, parece que ninguém me escuta. Pastor, parece que eu ando sozinha nessa vida, pastor. Eu não sinto nada, eu sinto um vazio tão grande. E embora eu creia em Cristo, eu estou só. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você.
Jesus disse, eu anotei aqui em Mateus 28, 20: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. Diga, Jesus está comigo. Diga, eu não estou só. Jesus é o meu refúgio. Diga, eu não estou só. Jesus é minha fortaleza. De repente o sepulcro da solidão está entrando no teu coração, e você se sente só. Há poder no nome de Jesus nessa noite para você sair daqui renovada, renovado, alegre na presença do Senhor. Sepulcro da mudança de humor. É o crente bipolar, né? É aquela história. Tinha um amigo meu que dizia para mim assim: pastor, eu ia dormir com uma mulher, acordava com a outra. Ia dormir, a mulher: oi meu amor, boa noite, Deus abençoe. Acordava de manhã, já acordou essa hora, começava. Eu falei: meu Deus, quem é essa mulher? Tem crente assim, bipolar. Verdade. O camarada, ele é duas pessoas em uma só. Ele é uma pessoa de um jeito, e de repente passa um minuto, ele vira outra pessoa, totalmente transformada. Tinha um militar que trabalhava comigo, que uma vez eu morri de rir, que ele era assim. E aí o camarada brincando falou: sai desse corpo que ele não te pertence, porque parecia que estava endemoniado. E eu falei assim: meu Deus, parece outra pessoa. Ele chegou para mim e perguntou assim: firmo, meu querido, amanhã vai ter marcha? Eu cheguei: vai. Então vou pegar a mochila lá. Foi lá, pegou a mochila, voltou, transformado, um olho desse tamanho, falando um monte de coisa, gritando. Eu falei: o que aconteceu? Eu sempre fui assim, rapaz. Eu falei: como assim? Eu sempre fui assim. Aí um outro falou: sai desse corpo, que ele não te pertence. Estava opresso. Meu irmão, não dês lugar ao diabo. Nós temos que saber que muitas vezes nós ficamos assim com alteração de humor. Nós somos humanos, mas nós não podemos deixar que o nosso comportamento seja guiado pelo inimigo, não. É por isso que Deus te deu o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, para que você, no momento que você estiver triste, angustiado, nervoso, você entregue e coloque sobre Cristo toda a sua ansiedade, todo o seu coração, tudo aquilo que você está sentindo, porque o Senhor cuida de você. Pessoas que entram nesse sepulcro da mudança de humor têm poucos amigos. Fala comigo: poucos amigos. Não conseguem ser constantes na amizade, não conseguem se relacionar com ninguém. Você conhece alguém assim? Conhece? Não sou eu não, né, Júlio? Mas tem pessoas que não conseguem ter amigos. Os amigos se aproximam, e eu aprendi uma coisa com a vida, irmão: quer ter amigo? Não diga o que você pensa para ele, porque se você disser o que pensa para o teu amigo, acabou a amizade. Hoje em dia as pessoas... E outra coisa, quando você der uma opinião, quando alguém te pedir um conselho, seja bem neutro no conselho. E aí, devo pintar meu cabelo de vermelho? Não sei, irmão. Veja aí o que você achar. Para mim, você fica linda com qualquer cabelo. E aí, eu devo comprar o carro, trocar de carro? Não sei, irmão. Veja aí, tem tantos carros bons no mercado. Porque se você der um conselho negativo para ele, ele quebrar a cara, ele vai dizer: foi o meu amigo que me aconselhou errado, foi o pastor que me aconselhou errado, foi lá na igreja que eu recebi um conselho errado. E aí começa o problema. Então hoje em dia nós vivemos numa situação tão complicada, que até mesmo para você se posicionar, você tem que saber se posicionar. Saul era assim. Uma vez amava Davi: Davi, chega comigo, você é meu filho. É como se fosse um filho. Senta na minha mesa, come comigo. Daqui a pouco pegava uma lança assim e jogava em Davi, para tentar matar Davi. Saul era bipolar. Saul tinha, e o Espírito atuava na vida dele. Mas nessa noite, se você está de repente nesse sepulcro das emoções, nessa noite, Jesus é aquele que acalenta o teu coração. Jesus é aquele que tranquiliza a nossa alma. Jesus é aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, e Ele está aqui nesta noite. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Eu era uma pessoa muito estourada mesmo. Eu estourava assim, explodia e falava o que pensava, Júlio. Eu não queria nem saber, eu falava a verdade. E aí o que aconteceu? Quando eu vim para Cristo e comecei a ser obreiro na casa de Deus, eu sofri um processo. E foi um processo maravilhoso, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Diga comigo: bom, perfeito e agradável.
eu poderia ter ouvido uma mensagem de alguém falando sobre isso e eu ter falado assim: eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar. Mas eu não fui assim. Eu continuei brigando com Deus. Aí eu comecei a entrar num processo chamado olaria de Deus. É o processo do aleluia. Eu comecei a ser confrontado frontalmente, irmã Pedrina. Eu comecei a ser confrontado e vinha contra mim cada embate maior que o outro. Aí eu pensava: agora reage. O Espírito Santo: fica quieto, você está no meu comando. Eu: ai, Jesus. Mas Senhor, vou arrancar minha cabeça. Não move uma palha, porque eu sou o Senhor, oh Deus. Mas Senhor, estão falando de mim. Não fala nada, deixa nas minhas mãos, porque eu sou tua justificação. Eu comecei a passar pelo processo. Meu irmão, aí eu virei de leão para ser um gatinho. Eu sou um gatinho. Miau, miau. Dá um aplauso ao Senhor aí, que essa daí tem que ter. Um aplauso tem que ter, né? Pelo amor de Deus. Mas é verdade, irmão. Parece brincadeira, mas Deus faz assim na nossa vida. Se precisar, meu irmão, é difícil passar por essa olaria, mas se você é vaso de honra, se prepare, porque você foi escolhido para ser bênção, você foi escolhido para possuir a terra, você foi escolhido para alcançar coisas grandes, e para isso acontecer, prepare-se, porque a olaria de Deus, você vai passar por ela. E se você não quiser, meu irmão, você vai de qualquer jeito. Deus não nos dá escolha. Você assina uma letra miúda lá com o Senhor, e aí quando tu vê, tu não pode correr mais atrás, você tem que continuar. Aí eu descobri uma coisa: eu aprendi a ter muito, mas aprendi a não ter nada. Aleluia. Eu aprendi a ter muitos amigos, mas aprendi a andar só. Eu aprendi a ter pessoas que me amam, mas eu aprendi também a ter pessoas que parece que vão me dar uma facada nas costas, estão andando comigo querendo me esfaquear. Eu aprendi na caminhada cristã que não importa a situação que eu estou vivendo, importa é que o Senhor está comigo, e quando Ele está comigo, aleluia, eu vou vencer, eu vou alcançar o meu destino. Deus vai colocar nas minhas mãos tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel àquilo que Ele promete. Mas não adianta fugir do processo. Não tem como fugir, sabe, Júlio? Não tem como fugir. Eu já fui várias vezes. Eu marquei até agora de novo médico para emagrecer. Eu começo bem, uma semana, frango grelhado e tal, pizza, pá, caio na tentação. Aí começo bem, vou cortar açúcar, vou andar fruta, vou caminhar. Aí me dá uma dor nas costas do nada, pum, caio na tentação, paro de caminhar. Porque eu fujo do processo. Tem crente que foge do processo de Deus da sua vida. Ele está como um sepulcro caiado, por fora está bonito. Deus quer mudar você por dentro, aleluia. Deus quer transformar você por dentro. É por isso que você está nesse processo nesta noite, porque você é propriedade de Jesus, e Jesus tem uma obra na tua vida, e Ele quer mudar você por dentro. E é por isso que o processo é assim, dolorido, mas Ele faz coisas grandes na nossa vida. Eu posso afirmar para você que andar com Deus é maravilhoso, andar com Deus é glorioso. Andar com Deus você nunca está só. Andar com Deus é saber que no meio do processo Ele está contigo, guardando você no meio desta caminhada. Sepulcro caiado, já estou quase terminando. Diga comigo: o cristianismo não é uma religião. As pessoas acham que ser crente é ser religioso. Meu irmão, eu vou dizer para você: crente até o diabo é. Vai ter muito crente que vai para o inferno. E se eu disser para você que muitos religiosos vão para o inferno, a maioria vai. O que uma pessoa religiosa? Os fariseus eram. Eles achavam que por eles guardarem dias, por eles andarem com uma roupa com filactérios na ponta, que dava uma sineta assim, por eles darem esmola, eles achavam que eles estavam salvos. E estavam agradando a Deus. E Jesus disse assim: o exterior do copo está limpo, mas o interior está sujo. O que é mais difícil? Mudar o exterior ou o interior? O que você acha? Hein? Mudar o exterior ou o interior? O exterior. É fácil. Se Jesus falar para mim assim: pastor Moisés, a partir de hoje não corta mais seu cabelo e deixa a barba crescer, que moleza. Eu deixo a barba crescer e deixo o cabelo crescer. Agora quando Jesus fala assim: muda o teu coração, aprenda a amar o teu inimigo, para de ser orgulhoso, seja humilde. Para de ser avarento com Deus, começa a abençoar a obra do Senhor. Para de olhar para o pecado do teu irmão e olha para o teu pecado que você está carregando no coração há muito tempo.
Para de ser uma pessoa rixosa, que quer se meter em confusão onde você pisa. Para com isso. Ah, meu irmão, mudar isso é difícil. Porque para mudar isso eu tenho que mudar por dentro. E uma mudança por dentro só é gerada quando eu permito que o Espírito Santo muda o meu coração e transforme a minha vida. E como eu falei, é um processo. Mas nessa noite, cada um que está aqui está nesse processo. Eu não sei qual vai ser o final do processo, porque o processo é individual. Mas uma coisa é certa: Deus vai fazer na tua vida o processo que Ele prometeu que iria fazer, porque Deus é fiel. Diga comigo: estou no processo. Sabe, eu vou terminar aqui. Cristianismo não é uma religião, porque Deus, Ele precisa abrir o nosso sepulcro e limpar por dentro. E abrir dói. Eu vou contar um segredo para vocês. Uma vez, eu trabalhava muito, e era uma pessoa fiel na igreja. Trabalhava na igreja, trabalhava no meu quartel, era uma pessoa dizimista, era ofertante. E com perdão da palavra, eu era quebrado. Eu não tinha carro, tudo dava errado para mim. Parecia que todas as portas se fechavam para mim. E o meu coração, eu pensava: meu Deus, eu faço tudo certo. E eu olhava assim as pessoas prosperando, e eu pensava: comigo nunca vai acontecer, porque eu faço tudo certo. E parece que por mais que eu faça, eu não consigo vencer. E eu começava a fazer uma indagação assim dentro de mim: porque aonde eu estou errando? Senhor, aonde eu estou errando? Aí Deus falou comigo. Na realidade, primeiro Deus usou meu pai para falar comigo. Na época meu pai estava vivo, e meu pai falava assim, perguntou para mim: e o teu coração, como é que está? Como é que é o teu coração? E aí eu pensei: meu coração é bom, sou uma pessoa boa, não tenho raiva de ninguém, eu amo o próximo. É o fariseu. Eu chego todos os cultos, eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu estou bem. Meu pai falou: não, o teu coração, de verdade, como é que está? Eu quero que você ore e fale para o Espírito Santo: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor precisa mudar no meu coração? E eu pensei: mas o que, Senhor? Porque a gente sempre se acha bom, meu irmão. Sempre você é boa. Diga assim: eu sou justa. Diga: eu sou justo. Diga: eu sou amorosa. Diga: eu sou amoroso. Tem 3 coisas que todo mundo tem muito: é bom senso, bondade e justiça. Todos nós somos injustiçados. As pessoas não têm bom senso para conosco, e as pessoas são mais. Você já viu alguém dizendo assim para você assim: eu não tenho bom senso? Quem já viu isso acontecer aqui? Porque todo mundo nasceu com um bom senso tremendo. Mesmo que você não tenha, mas você acha que tem. E meu pai falou aquilo para mim. Eu cheguei no meu quarto, dobrei meu joelho, e o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida: você precisa mudar aqui. Aleluia. Você precisa aprender a confiar mais em mim. Você não tem que confiar na sua força. Você tem que aprender a se humilhar mais e deixar que eu cresça na tua vida. Você tem que aprender a ser mais amoroso. Você tem que aprender a fazer as coisas de Deus com mais carinho, com mais amor. Você tem que aprender. E eu falei: meu Deus, mas eu já faço com tanto amor. Só que eu comecei a ver os meus erros, um a um, listados assim. E eu comecei a chorar. E eu convidei o Senhor: Senhor, entra no meu quarto, entra no meu coração e me muda. E aí quando eu fiz aquilo, sabe o que aconteceu, Silvana? Começou o processo. Eu não sei se eu estou perto do processo, Júlio, no meio do processo, ou no início dele. Mas eu quero dizer algo para você que ninguém vai dizer em pregação nenhuma. Primeiro, que o processo dói. Diga: o processo dói. Mas dói muito, sabe, Laércio? Dói demais. Deus quebrar o nosso orgulho, Deus quebrar a nossa vaidade, Deus quebrar os teus defeitos, Deus fazer você ser fiel a Ele incondicionalmente, crer na provisão, crer que Ele está com você mesmo quando não tem nada na tua frente, ter fé que a porta vai se abrir quando a porta parece que está fechada. É o processo. Eu estou aí apanhando um pouquinho nesse processo, mas eu estou melhor hoje.
do que quando eu comecei no processo. Sabe, irmã Sônia? Quando alguém chega para mim e vem contar uma história, e eu já passei por aquele pedacinho que ela passou, eu falo assim: tranquilo, irmão, vai dar certo. É fácil, porque eu passei por aquele pedaço já. Porque o processo sempre é muito fácil quando você já venceu ele. Para você era muito difícil, mas de repente se tornou fácil. Mas uma coisa é certa: o processo que Deus começa na nossa vida é para transformar você num servo de honra na casa dele. Você está disposto a passar pelo processo? E aqui eu vou terminar. Você é um sepulcro caiado? Será? Forte, hein? O que precisa ser? Se abrir aí dentro, aí, o que vai encontrar aí dentro? Se abrir a caixa preta do avião, o que vai encontrar? Me lembro de uma pessoa, que eu finalizo, que eu era líder de jovens numa igreja, e a mãe chegava em casa e falava muito mal do pastor. O pastor não era eu não, tá? Mas ela dizia: esse pastor gordo aí é terrível, esse pastor gordo, e falava mal daquele pastor, coitado do pastor. Era outro gordo, né, Júlio? Mas falava mal daquele pastor. E um dia a irmã chamou eles para almoçar, o pastor para almoçar na casa dele. E sabe que criança não mente, criança é terrível. E a criança tinha uns 5 anos. E quase que eu falei o nome do pastor. Quando a irmã falou assim: esse aqui que é o pastor fulano, meu filho. Esse aí que é aquele gordo que a senhora fala muito mal todo dia. E a irmã não sabia onde enfiar a cara. Se gritava, se corria, se pulava do edifício, que estava no 3º andar. E ela: são essas crianças. Sabe por que isso? Porque aquela irmã precisava entender que, independente de alguém ter defeitos ou não, a missão dela como membro da igreja não era criticar os líderes, era orar por eles. Mas ela criticava. Esses que Deus gosta para colocar no processo. Ele pega você está quase terminando o processo. Vamos voltar para o início do processo. Ah, mas eu estou quase acabando o processo. Aí eu vou ir aqui, volta de novo, não está bom ainda, aleluia. Ah, mas Senhor, eu vou agora, vai voltar de novo, e assim vai, até que você esteja totalmente purificado, para que Ele venha habitar na tua vida, para que venha transformar o teu coração, para que venha te usar com poder e glória, para que venha derramar dons espirituais sobre você. Esse é o processo que Deus irá fazer contigo e comigo. E aqui eu termino a palavra dizendo assim: os fariseus ouviram Jesus pregar, os fariseus viram milagres, mas eles não conseguiram, na sua grande maioria, ser transformados. Mas teve um fariseu, que no caminho de Damasco, aleluia, encontrou Jesus, aleluia. Ele odiava aquela religião e a Cristo, mas no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, cego, e ele recebe uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não conhecia, e disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele era fariseu, e ao contrário dos outros fariseus, ele rasgou as suas vestes, foi ali para a casa de Ananias, foi curado, e através desse homem, 13 livros aqui desta palavra foram escritas, 13 cartas ele escreveu, e fora 2 que se perderam. Sabe por que isso, meu irmão? Porque quando você é transformado e passa pelo processo, você produz, e aquilo que você produz vai ficar guardado e gravado nas gerações que virão depois de você. O seu filho vai olhar para você e vai dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, porque eles passaram pelo processo, e se eles venceram, eu vou vencer também, porque eles venceram. Processo. Se coloca de pé. Sara, agora você vai ter que cantar um hino sobre isso. Eu já tenho um já aqui. Eu quero fazer 2 perguntas para você. O que tem dentro do teu coração que precisa ser mudado? O que tem dentro do teu coração que precisa ser mudado? Não canta não, Sara, só espera um pouquinho. Será que tem alguma coisa no teu coração, Geraldo, que precisa mudar? Aí faça igual aquele irmão que eu falei assim: irmão, você tem que ser mais humilde. Ele disse: pastor, eu me orgulho de ser humilde. Eu me orgulho, pastor, de ser humilde. Eu sou uma das pessoas mais humildes que eu já vi. Eu falei: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Será que nós somos humildes mesmo? Jesus disse assim: não ameis os primeiros lugares na sinagoga. Jesus disse assim: o que tua mão direita faz, a tua mão esquerda não tem que saber.
Jesus disse assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Pastor, mas eu não consigo, eu tenho que me vingar dele. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Jesus diz assim: se alguém te pedir uma túnica, dá a capa. Se alguém bater na tua face direita, dá a esquerda. Se te levares no tribunal e quiseres algo contra ti, entrega, deixa te levar tudo. Meu irmão, esse é o evangelho, hein? Hein, Pedro? Isso aqui que é evangelho. Evangelho não é o que está sendo pregado aí fora. Uma mensagem mentirosa, uma mensagem dizendo para você assim: se você tem algo, é melhor você, se você tem, alguém tem algo contra você, se vinga dele, vai contra ele. Negativo, meu irmão. Você tem que amar aquele que te persegue, orar por aqueles que te defamam. É difícil, é o evangelho. O que está dentro do teu coração que precisa ser transformado? Você consegue identificar? Fecha teus olhos aí. O que vem na tua cabeça? A primeira coisa que precisa mudar é o meu temperamento, pastor. Pastor, eu sou complicado demais. Pastor, eu sou complicado. Pastor, eu me iro com uma facilidade. Pastor, meu Deus, se tiver uma coisa fora daquilo que eu planejei, acabou para mim. E eu não consigo disfarçar. Eu sou uma pessoa rixosa, eu sou uma pessoa que gosta de confusão. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Temperamento difícil. Pastor, eu sou invejoso. Eu olho os irmãos da igreja chegando ali com aquele carrão, e eu tenho inveja do carro do irmão. Eu tenho inveja da vida que ele tem. Eu tenho inveja do que ele é. Eu queria ser o que ele é. Pastor, eu preciso mudar nisso. Pastor, é meu pecado, eu sou pecador. Pastor, eu não consigo, eu sou envolvido na prostituição, eu sou envolvido na mentira. Pastor, eu não consigo parar de mentir, eu minto direto. Parece que a palavra vem na minha boca e quando eu vi eu já menti. Pastor, eu adoro falar coisas que não edificam. Eu gosto de fofoca, pastor. Pastor, como eu gosto de ouvir uma fofoca. Como eu gosto de ouvir alguém falando mal de alguém. O que precisa ser mudado no teu coração? O que precisa ser mudado de verdade? Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite de louco aqui. Eu não vou nem ficar olhando para você. Mas quantos aqui têm a coragem de identificar que precisa mudar algo na sua vida? Levanta a mão. Quantos? Rapaz, quase ninguém. Tem gente aqui que é quase perfeito. Cuidado que o carruagem de fogo vai passar e vai te levar. Cuidado que Jesus vai levar você para a montanha igual Enoque. E um dia ele vai dizer: vem. E você vai. Porque muitas mãos não se levantaram. Eu sou o primeiro. Eu preciso de muitas coisas sendo mudadas na minha vida. Eu falo isso com todo sinceridade do meu coração. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso confiar mais. Eu preciso muitas vezes não mirar. Eu preciso muitas vezes me esquecer. Eu preciso muitas vezes ter um pensamento como Cristo. Eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Que essa palavra frutifique na tua vida. Você que precisa mudar. Que essa palavra frutifique na minha vida. Eu que preciso mudar. Que essa palavra transforme o nosso coração. E que nós não possamos ser como sepulcros caiados, mas que possamos ser recipientes da glória de Deus. A glória de Deus só entra em casa limpa. A glória de Deus só entra, aleluia, aonde a água está limpa. A glória de Deus só entra no coração que é purificado e santificado por Ele. Feche teus olhos aí. Cante conosco esse louvor. Nós vamos orar, já vamos terminar, mas cante esse louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, transforma, Senhor. Transforma o nosso coração. Porque muda, Senhor, o que precisa ser mudado dentro de mim. Muda, Senhor, pessoas aqui nesta noite. Transforma, Senhor, o nosso coração. Senhor, porque tudo que há
Senhor, eu quero. Senhor, Eu quero. como tu. É o que eu mais quero, Senhor. Quero ser Eu humano quero. em tuas mãos, Senhor. Eu quero que você que identificou que tem algo no teu coração que precisa ser mudado, se você puder botar a mão no teu coração agora aí e dizer: Senhor, Senhor, entra no meu coração, sem reservas. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. E hoje eu abro o meu coração para o Senhor começar o processo. Quem sabe esse processo já começou há muito tempo, e é por isso que eu estou passando por tantas lutas, e eu não entendo, mas é o processo. Senhor, me transforma. Alabasubi, alabashuricandereviaçu, eite calabas. Oh Senhor, icalabasubi, alabashuricandereba. Sinta a presença do Espírito Santo. Fala com Deus aí, fala com Deus. Fala com Deus. Você que está no início, você que está no meio desse. E Deus fala comigo aqui. Tem alguém que está no meio do processo, no meio dele. E você não entende por que você está passando por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações. Você está no processo. Deus está quebrando, Deus está tirando, Deus está moldando, Deus está transformando o teu coração. Deus está fazendo de você, pode acreditar no que eu estou falando, Deus está fazendo de você uma testemunha viva do que é aquilo que Ele faz na vida do homem e da mulher que anda nos seus caminhos. Pastor, mas está difícil, pastor, parece que não tem saída. Ei, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é o teu alto refúgio, o Senhor está contigo. Tem te faltado alguma coisa? Tem te faltado pão, tem te faltado vestuário, tem te faltado água, tem te faltado alimento, não tem te faltado nada. Pastor, mas não sobra nada. Pastor, mas eu quero dar, eu quero fazer, eu não posso porque eu não tenho. Ei, Deus vai cumprir na tua vida quando você chegar aonde Ele projetou para você. Aonde Ele projetou para você. Eu quero te convidar nesta noite a levantar tua mão para o alto e começa a agradecer a Deus por esse processo. Pastor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu quero te glorificar nesta noite, porque o Senhor é bom e porque o Senhor está comigo nesse processo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, cante, e confiarmos, cante, E oramos a Deus, Ele ouve e responde, oh, oh, oh. e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, em o nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Oh, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo para você. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oh, Talabassubi Arabá. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, ela é. Mas se a gente colocar, a nossa fé em ação, vai dar certo. Por acaso há algo impossível para mim? Por acaso eu já mudei? Por acaso uma das minhas promessas já deixaram de se cumprir na tua vida? Porque eu, o Senhor, sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e o serei sempre. Eu sou fiel, e eu digo a vós nesta noite: a porta que eu abro, ninguém fecha. Porque eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da tua casa, eu tenho cuidado da tua família, e eu, o Senhor, estou no controle de todas as coisas. Eu estou nesse processo, viu? E você ora a mim pelas madrugadas e diz: Senhor, mas dói tanto, Senhor, por quê? E nesta noite, eu usei o meu servo para dizer para você: porque eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida, e eu vou colocar você da maneira que eu quero. Então fica firme na minha presença e seja fiel, não recua, e você verá que os inimigos irão cair um a um na tua frente. E eu, o Senhor, abrirei esta porta, e você entrará, e do outro lado salmodiará e glorificará o meu nome. Assim diz o Senhor. Já deu tudo certo. Já deu tudo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu certo. E deu tudo Já deu certo, já deu, a porta já se abriu. Entra, toma posse daquilo que Deus te deu. Toma posse. Creia nesta noite. Já deu tudo certo. Já deu. Porque a gente colocou A nossa fé em ação. Deu tudo certo. Aleluia. Amém. Dá aplauso ao Senhor, amém. Glória ao nome do Senhor. É interessante os dons espirituais, né, meu irmão? É interessante os dons espirituais. É interessante. Eu não gosto de sensacionalismo, não. Eu sou um pentecostal diferente, sou um pentecostal racional. Está faltando hoje pentecostais racionais. Está saindo na live lá para todo o Brasil. Hoje em dia tem muito pentecostal aí que tem umas visagens assim que, meu Deus do céu, dá até medo, né? Me lembro uma vez que uma pessoa disse assim: eu vejo vir um anjo com várias cores coloridas, e a gente era jovem, né? E ele falou, ele tinha uma pena amarela e colocou na cabeça desse irmão aqui. Aí botou, tinha uma pena azul e colocou na vida daquele irmão. Aí quando chegou na minha cabeça, e era na tua cabeça uma pena rosa. Eu falei: o que é isso, irmão? Esse anjo aí, que pena rosa. Aí todo mundo riu, né? Eu era jovem. Mas vem a grande observação, meu irmão. Tem muitas pessoas, às vezes, entregam profecias e revelações que não é de Deus. Hoje em dia as pessoas estão brincando com os dons do Espírito Santo. Mas eu vou dizer algo que aconteceu aqui nesta noite. Nesta noite, aqui neste lugar, eu vi um anjo entrar aqui neste lugar com algo nas mãos que você tem pedido ao Senhor em oração. Você tem pedido em oração isso. Você tem clamado ao Senhor por esta vitória. E este anjo chegou aqui, pastor, mas ele precisava Deus mandar um anjo. Ele entrou aqui e entregou nas mãos de uma mulher. E eu vou dizer quem? Anabasúbia. Ele entregou essa vitória nas tuas mãos, filha. Você vai subir nesse altar, se você crer.
E você vai contar essa vitória em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. E se você crê, tome posse. Tome posse. Pode se sentar. Tome posse. Meu Deus, é maravilhoso assim. Eu fico feliz, sabia? Porque isso é a graça de Deus. Não sou eu, é graça. Diga, é a graça de Deus. Querido, a semana prossegue. Vamos terminar aqui para os irmãos da live, né? Que você que está assistindo pela live, que o Senhor te abençoe, te guarde, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Dá um aplauso ao Senhor por todos aqueles que estão pela live. Fique na paz de